Vamos à palavra de Deus, João 15, Quero ministrar nesse texto tão interessante do nosso Senhor Jesus, não é? Na sua Bíblia, talvez esteja escrito em vermelho, né? Jesus falando, João 15, versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, Deus, é o agricultor. Talvez algumas versões digam o viticultor, não é? Porque ele está falando de um agricultor de videira. Todo ramo que estando em mim, Jesus está dizendo, todo ramo que mesmo estando em mim não dá fruto, ele, está aí comigo? Ele corta, diga corta, não é? Todo ramo que não dá fruto, ele corta, né? Aí depois diz assim, e todo que dá fruto, ele poda. Aí está dizendo ao contrário, e poda todo aquele que der fruto. Para quê? Tem um propósito a poda? Sim ou não? Tem um propósito. Por que Deus poda? Está falando assim, o meu Pai, ele corta quando não tem fruto, mas quando tem fruto, na verdade ele também faz alguma coisa. Ele não fica aplaudindo, que legal, olha, frutos, mais frutos. Ele não sopra, ele vai lá e poda, sabe, poda. Eu não sei se você já viu podando uma árvore, não é? Mas vai lá um agricultor, um cuidador, um jardineiro, não é? E ele pega aquela tesoura e ele sai, né? E algumas pessoas às vezes podem olhar para a árvore e falar, tadinha, está sofrendo, está cortando, né? Está passando por isso, mas a verdade é que Deus faz isso comigo e com você se a gente frutifica. Por quê? Porque Deus quer que você e eu frutifiquemos ainda mais. Deus não quer que você pare apenas nos frutos que estão até hoje. Deus quer você e eu com muito fruto. Diga, muito fruto. O texto continua. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Esses ramos, apanhados, são lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Agora olha o 8, que interessante, diz assim, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse texto, meus irmãos, estava falando sobre frutificação, que assunto maravilhoso. Esse texto estava falando sobre um novo nível. A verdade é que Jesus não quer te deixar no mesmo nível. Você vê nessa história claramente uma intenção do próprio Pai, através de Cristo, de nos levar a um novo nível. Quem está frutificando no nível 1, Ele quer levar no nível 2. Quem está frutificando no nível 2, Ele quer levar no nível 3, e assim por diante. Faz sentido? Sabe, Jesus está falando isso claramente. Ele fala no versículo 2, quem dá fruto, Ele poda. Jesus não fica inertes a pessoas frutíferas. Na verdade, Jesus tem uma ação. E essa ação pode ser no modelo dor, no modelo provação, no modelo desafio. Sabe, quando Jesus permite uma provação na sua vida, na minha vida, quando Jesus permite uma dor, nós temos que avaliar o propósito, aonde Deus quer nos levar. Sabe, e a forma de Deus te levar num novo nível de frutificação, muitas vezes é pela poda. A poda é uma bênção. Nós podemos achar que a poda é um problema, mas a poda não é um problema. A poda pode ser uma dor abençoada. Sabe, no versículo 8 ele fala, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto.
Então Deus está dizendo, olha, quanto mais fruto, mais glória para Deus. Quanto mais fruto, melhor é o meu filho. Quanto mais fruto, mais ele será abençoado. Então Deus, ele tem um propósito, que é fazer com que eu e você não fiquemos apenas no fruto, mas no muito fruto, amém? Faz sentido para você no texto? Então fica muito claro aqui, não é? Como que Deus está trabalhando, como que Deus quer que eu e você frutifiquemos. Dar fruto fala de tudo que fazemos para Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer ver através da sua vida e da minha vida bons resultados. Deus quer ver coisas boas. Deus quer ver fruto espiritual através da sua vida. O fruto aqui é o fruto do Espírito também, mas não é só o fruto do Espírito. Aqui, ele não está falando só para você ser cada dia mais alegre, mais bondade, mais domínio próprio. Aqui ele está falando do que se pode produzir através da vida de um crente. Sabe, ele está falando do que Deus vai fazer nessa terra através da minha e da sua vida. Fruto no contexto de uma árvore é o que a árvore produz. Fruto no contexto de uma árvore é o que ela gera. Esse texto está falando do que eu e você geramos para Deus nessa vida nossa de todo dia com Ele. Amém ou não? Quantos querem dar muito fruto para Deus aqui? Quantos querem dar muito fruto nessa terra, de verdade? Amém? Então é sobre também o que você produz para Deus. Assim como a uva é um resultado dos ramos saudáveis de uma videira, assim também o que nós produzimos para Deus tem a ver com os frutos que nós como ramos apresentamos. Então, o seu bom testemunho produz algo para Deus. O seu caráter moldado, aprovado, produz algo para Deus. Quando você prega o evangelho de todo o coração, quando você cuida de alguém, ajuda alguém a ser integrado na vida da igreja, quando você discipula alguém, ensina alguém a obedecer a Jesus mais hoje do que ontem, você está dando fruto para Deus. As pessoas que você gera, as pessoas que estão se tornando mais parecidas com Jesus através da minha e da sua vida, são frutos nossos para a glória de Deus, amém? Nós somos frutos de dois pastores incríveis, pastor Clemente e pastora Clausi. Nós somos frutos, porque o fruto continua, até quando a pessoa parte, aquilo que ela fez aqui, tem tanto poder, que pode continuar frutificando por gerações, amém? Está entendendo? É muito forte o que Deus está falando aqui, através do próprio Senhor Jesus. Então, tudo isso é fruto. Agora, Jesus também disse outras coisas sobre fruto. Ele fala na Bíblia, né, por exemplo, que uma árvore boa, ela dá frutos bons. Jesus, ele também fala numa certa parábola, né, que se uma árvore, ele chegar e não tiver fruto, ele vai cortar. Olha só, Lucas 13, para você entender. Lucas 13, no versículo 6, e agora aqui é uma parábola, porque também teve a história que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Mas aqui é uma parábola, olha só que interessante. Jesus está dizendo na parábola seguinte: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Olha que interessante, uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: faz 3 anos que eu venho aqui eu venho procurar fruto nessa figueira, e eu não acho. 3 anos. Jesus não desiste de procurar fruto na minha e na sua vida. Ele vai tentar hoje, não tem, ele vai voltar amanhã, ele está te dando oportunidades de frutificar. Por quê? Porque ele está só assim: a hora que ele frutificar, a hora que esse meu filho frutificar, a hora que esse meu discípulo frutificar, eu vou para cima dele, e eu vou o quê? Não, gente, alguém falou cortar. Não. A hora que o discípulo frutificar, eu vou para cima dele, eu vou podar, porque a poda é uma bênção. Diga, a poda é uma bênção de Deus. Faz sentido? E aí olha só, por que deixá-la inutilizar a terra? Ou seja, não faz sentido um filho sem frutos. Ele só está ocupando espaço.
Respondeu o homem: Senhor, dá mais um ano. Senhor, tolere mais um ano, me dá mais uma chance, me dá mais um tempo. Eu vou cuidar melhor dessa figueira, eu vou fazê-la frutificar, eu vou adubar, eu vou ajudar, vai dar fruto. E aí Jesus disse: se der fruto no ano que vem, muito bem, mas se não der, corte. Por quê? Porque Jesus ou corta pelo não dar frutos, ou ele poda quando dá fruto. Está comigo aí? Olha o versículo 2, voltando aqui. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda é uma bênção de Deus. Agora, qual é o ponto de virada que eu já vou entrar nos pontos dessa palavra para edificar mais ainda a sua vida? O problema é que existe um discurso muito utópico em algum tipo de evangelho que é pregado. Porque alguns estão pregando algo como: quanto mais você está na videira, menos problema você tem, vai chegar uma hora que você não tem problema mais. A fé não é para exterminar os problemas, mas é para levar você a ser um vencedor ainda mais poderoso sobre eles. Sabe, existe um discurso muito perigoso, do tipo assim, que as pessoas hoje em dia às vezes acreditam, do tipo assim: não, eu vou desenvolver a minha fé e eu vou eliminar as dores. Não terão provações, não terão dores, não terão tribulações. Mas isso não é verdade. Quanto mais a igreja primitiva crescia, maiores eram seus desafios, maiores eram as suas dores, as tribulações. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e todos os outros sabiam que havia poder nas tribulações, havia poder nas dores, havia poder naquilo que acontecia contra a vida deles com Deus. Quantos estão entendendo? Então diga comigo: isso não é verdade. A minha vida, diga comigo, a minha vida pode ter dores, provações e problemas. Agora, você já pensou que essas dores, provações e problemas, elas podem ser uma poda de Deus? E é nesse ponto que nós precisamos de um discernimento nessa manhã, porque se Deus está podando você, é porque Deus quer aumentar o fruto. Se Deus está podando você hoje, é porque tem algo novo amanhã. Se Deus está podando você hoje, é porque Deus está levando você a um novo nível. A poda não é um problema. A poda pode ser um passo para a promoção na sua vida, da promoção de Deus na sua vida. Amém? Agora, antes de falar o que eu quero falar, última coisa: o que não é poda, você precisa saber disso, que senão as pessoas vão confundir. O que não é poda, para que ninguém se engane, não é poda. Batalhas e lutas que são consequências de pecado, não são podas. Quando Deus está falando de poda aqui, Jesus está falando de poda, Ele está falando assim: aquele que está em mim e que dá fruto, eu podo. Ele não está falando, aquele que está em mim, mas está em pecado, e as suas vidas têm consequência do pecado, eu vou lá e dou uma ajudadinha nele. Não! Se há consequências de pecados na nossa vida, nós temos que enfrentá-la com arrependimento, mudança de postura, e aí sim nós vamos entrar num tempo de frutificação, e aí nós vamos experimentar a poda de Deus. Então você precisa ter esse discernimento, tá? Porque eu não vou ser juiz de você, mas o Espírito Santo pode te ajudar, amém? Então o que não é poda, sofrimentos e dores que são consequências de pecados, isso não é poda. Agora, o que pode ser a poda? Diga essa palavra mais uma vez, você não vai sair sem ela daqui nessa manhã. Poda. Uma fase desafiadora, difícil que você está passando, sabe, às vezes um não de Deus que está testando o seu coração, às vezes frustrações que não tem muito sentido aparente. Você pensa a cabeça de José, quando ele, um filho obediente, um filho temente a Deus, está ali, né, ainda que ele tivesse certas imaturidades e outras coisas, mas você pensa a vida de José, que está ali com Deus, e de repente os seus irmãos armam contra ele, pegam ele, jogam ele naquele buraco, passam os ismaelitas, o levam.
Pensa a cabeça desse jovem José. Sabe, frustrações que às vezes não tem muito sentido. Outra coisa, o que pode ser poda? Um tempo que parece que as coisas só dão errado na sua vida, ou que as coisas boas não estão acontecendo como você esperava. Pode ser que é uma luta difícil na sua vida, na área financeira. Pode ser uma luta difícil no seu casamento. Não tem um pecado, não tem um problema, mas tem uma dor, uma luta. Pode ser perdas ligadas a emprego, a trabalho, a mudanças. Podem ser muitas coisas ligadas à família, como seus filhos, que não tem a ver, nesse caso, com frutos de desobediência ou de pecado. Mas eu quero dizer a boa notícia para você. Se você está sendo podado, você está sendo abençoado. A poda é uma bênção de Deus. Por isso eu intitulei essa palavra, a bênção de ser podado. E eu quero te falar, primeira coisa, a poda não é uma opção. Eu não escolho não ser podado se eu escolho crescer. Se eu escolho frutificar mais, é Deus quem escolhe a poda, o momento, o tamanho. Primeira coisa, a poda é necessária para quem quer dar mais fruto. A poda é necessária. A poda não é um castigo, a poda é uma bênção. A poda não é um problemão, a poda é um caminho da sua promoção. Guarde isso. Sabe, por esse texto nós percebemos que no reino de Deus, ou nós somos cortados, ou nós somos podados para crescer. Ou nós somos podados para crescer, ou nós somos, talvez, podados para morrer. Você vê que não tem outra. Jesus, ele está ali explicando a relação do Pai conosco quanto aos frutos. Por isso que lá na outra parábola ele fala, olha, 3 anos eu estou nessa figueira, cadê os frutos? 3 anos, eu venho aqui todo dia, não tem fruta, onde está o coração desse meu filho? Cadê? Onde está? Ele está se desconectando da videira, porque quem está na videira, Jesus disse, aquele que estando em mim não dá fruto, é cortado. Olha que engraçado. Ele não disse assim, aquele que não está em mim não dá fruto, porque é óbvio, quem não está em Jesus não vai dar fruto, mas o ponto de Cristo é, aquele que está em mim, pode também não dar fruto. E Jesus está dizendo, eu vou nessa figueira, eu fui nessa figueira 3 anos, não encontrei fruto, mas vem um servo de Deus, um cara com coração pastoral e fala, dá mais uma chance, dá mais um ano, nós vamos melhorar, nós vamos regar na vida dessa árvore, desse ramo, nós vamos trabalhar ele, nós vamos resolver umas coisinhas ou outras, sabe, a poda é necessária, é melhor eu abrir minha vida para Deus e ser podado, do que fechar a minha vida para Deus e ser cortado. É melhor você e eu buscarmos dar frutos para Deus, e Deus vir podando a gente, do que a gente correr dos frutos, e Deus nos cortar daqui a um tempo. Sabe, a poda é necessária para você ver o novo de Deus na sua vida. A poda é necessária para aumentar o nível da sua fé. A poda é necessária quando você pede um caráter aprovado. A poda é necessária, ela não é algo que nós podemos abrir mão. Deus não vai abrir mão de te podar se você pedir para crescer. Sabe, se você está sendo podado, meu irmão, saiba de uma notícia que eu quero te dar nessa manhã. Você está sendo potencializado por Deus. Você não está sendo amaldiçoado por Deus. Deus está te potencializando. Então prepara o coração. Prepara o seu coração, porque eu tenho certeza que nessa casa, centenas e centenas, depois milhares de pessoas, serão pessoas que estarão prontas, disponíveis para serem podadas por Deus. Porque quanto mais Deus nos poda, mais Deus nos promove. Quanto mais Deus nos poda, mais Deus nos potencializa o seu propósito. Nenhuma planta, ela deixa de ser podada e tem saúde. Sabe, a poda não apenas ajuda a melhorar a quantidade dos frutos, mas a qualidade dos frutos. As mulheres sabem que quando o cabelo está ruim, tem que ter uma poda. Só que o cabeleireiro não fala poda, ele fala corte, mas não é corte, é poda. Você já ouviu falar do termo, até os homens, né? Eu já tive cabelo mais ou menos grande, não me lembre disso, mas você já ouviu falar do tirar as pontas do cabelo? Porque quando o cabelo tem 2 pontas, ele tem uma aparência que vai multiplicar, mas ele vai retroceder.
Olha que aula de cabeleireiro. Eu falo, a Light é cultura, gente. Mas sabe, é uma verdade ou não é? Cadê as mulheres aí? Mais mulheres, né? Alguns homens mais cabeludinhos também sabem. Mas é mais mulher. Mas não tem jeito, vai no cabeleireiro, ele fala, eu preciso tirar as pontas. O que significa isso? Para que o cabelo tenha uma melhor qualidade, mais quantidade, eu tenho que podar. A poda é uma bênção de Deus, a poda é algo necessário para mim, para você crescer. Então nós temos que sair daqui dessa manhã entendendo que quando Deus nos poda, é porque Deus está nos abençoando, é uma necessidade, é algo normal. Quando Deus coloca leões e ursos para Davi enfrentar, ele poderia dizer, Deus, eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu pai, honrando o meu pai, Deus, eu estou aqui fazendo tudo certo, eu vivo em adoração, minha harpa está sempre ligada, não é? Eu estou aqui adorando ao Senhor todas as manhãs, eu tenho meu tempo com o Senhor, mas como pode vir um leão sobre as minhas ovelhas? Mas sabe por quê? Enquanto Davi não foi podado no campo, ele não poderia ser promovido diante de Golias. Enquanto Davi não foi podado ali no contexto do campo das ovelhas do seu pai, ele não poderia ser promovido à vista de todos diante do gigante Golias. Deus, meu irmão, Deus, ele pode, vamos dizer, permitir podas para nos amadurecer. Ele pode permitir podas para que hábitos ruins sejam melhorados e mudados na minha e na sua vida. Quantos têm um hábito ruim aqui? Olha, tem muita gente que não tem nenhum. Eu fico orgulhoso de uma igreja tão santa. E eu peço a Deus pelas manhãs para não ter uma igreja mentirosa. Brincadeira. Quantos aqui têm um hábito ruim? Pelo menos um. É porque você fica esperando alguém confessar primeiro, né? Sabe, Deus às vezes permite podas na minha vida, na sua vida, elas são necessárias para você sair de hábitos ruins. Deus permite podas para que o nosso coração sempre se mantenha humilde. Quando um homem de Deus, que é frutífero, começa a ter certos tipos de orgulho, Deus vai lá e pá, poda. Porque Deus quer grandes reis nessa terra, mas com um coração de servo. Entende? Deus quer pessoas grandes, mas com um coração pequeno, no sentido de humildade. Sabe, a poda nos ajuda em todas as áreas. A poda, ela é necessária para crescer, ela é necessária para amadurecer, ela é necessária para moldar o nosso caráter, para você avançar no novo nível, frutificar mais. Enfim, a poda é uma bênção de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, os frutos mais excelentes eu tenho certeza que estão por vir, os maiores frutos estão por vir, mais fruto de Deus na sua vida. Diga assim comigo, a poda é necessária. Segunda coisa, a poda não é um castigo pela ira, pelo ódio do pai. A poda é por amor. A poda é por amor. E é nesse ponto que algumas pessoas têm dificuldade de discernir. A Dani pregou uma mensagem maravilhosa, como nos nossos dias o amor é colocado no trono. O amor não está no trono. Deus está no trono. Agora, a poda, ela é por amor. E quando nós vivemos numa geração onde a disciplina, onde a correção, onde o tratamento processual se tornam vilões na sociedade, nós vamos tender a achar que podas são cortes. Nós vamos olhar para as podas de Deus e achar que Deus está nos punindo. Então nós temos que ter o coração muito ligado à bênção da poda, porque senão nós vamos achar que Deus está nos amaldiçoando. José podia virar e falar, Deus, você está me amaldiçoando, eu jamais iria pensar que um dia eu ia estar nas mãos de ismaelitas, muito menos ainda vendido como escravo no Egito. Deus, eu sou filho de fazendeiro, meu pai é um fazendeiro rico, e agora eu virei aqui um escravo na casa de Potifar. Mas não, porque José estava com seu coração convicto, que Deus estava fazendo um processo para levá-lo a realizar, a materializar o sonho que ele tinha tido.
José está olhando o propósito. José está vendo, eu lembro daquele sonho. Ele nunca esqueceu o seu sonho. Ele sabia que algo grande estava por vir. Porque a poda não é uma maldição de Deus. A poda é uma bênção de Deus. E a poda é o amor de Deus na minha e na sua vida. Quando Deus nos poda, não é porque Deus quer nos perder, é porque Ele quer nos ganhar. Quando Deus nos poda, não é porque Ele quer você distante, é porque Ele quer você perto. Você sabia que não existe um momento mais precioso para o viticultor do que a temporada da poda? A temporada que o ramo fica mais próximo do seu agricultor é na poda. Na temporada de poda, o agricultor está pertinho. Ele está olhando o desenvolvimento dos frutos, mas ele também está olhando o ramo. Ele está tirando a folhinha podre, ele está ajustando o ramo para cima. Eu não sei se você já teve uma videira ou uma parreira, mas na verdade dá trabalho. No prédio que eu morava quando eu era solteiro, o vizinho ao lado, uma casa muito grande com um quintalzão, ele uma época plantou uma videira. E era tão incrível, porque meu pai ficava na janela, e do nada ele chamava a gente: filho, filho, vem aqui, filho. E eu aparecia lá, falava: o que é, pai, o que é? Pensava, vai passar um caça F-35 da Força Aérea, porque eu queria ver isso. Aí ele falava assim: olha só o seu Antônio, eu não lembro o nome, seu Antônio, cuidando da videira, olha como dá trabalho. Sabe o que eu quero dizer para você? O período de poda é uma bênção, porque no período de poda, Deus não se distancia, Ele se aproxima ainda mais. O viticultor está perto. Se você perceber isso, você vai aproveitar o tempo da poda, porque o tempo da poda traz o seu coração para mais perto de Deus. O tempo da poda pode trazer o seu coração, se você entender, se você tiver discernimento, que é uma bênção, ele pode trazer você para perto de Deus e não longe. Por isso que toda vez que o texto fala de poda, ele também está falando de permanecer. Está falando: aquele permanece em mim, porque algumas pessoas estão encarando a poda como um corte. Algumas pessoas têm encarado podas de Deus como um antiprocesso. Na verdade é um processo da bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Sabe, para podar uma árvore, meu irmão, preste atenção. Deixa eu até mudar aqui. Para cortar uma árvore, basta um machado e uma machadada. Uma videira é fácil, os ramos são finos, são sensíveis. 2 machadadas em poucos segundos se corta uma videira. Se for uma árvore um pouco maior, uma goiabeira, talvez 2 minutos, 5 minutos, com umas 10 machadadas, a goiabeira cai no chão. Se for uma jabuticabeira, lá de Sabará, cadê as células de Sabará? Tem jabuticaba lá? Eu comprei uma mostarda de jabuticaba e estava escrito assim: made in Sabará. Glória a Deus. Se pegar uma jabuticabeira, talvez 5 minutos de machadadas, está no chão. Sim ou não? Mas, quando se vai podar, demora muito tempo. A poda demora, porque a poda tem individualidades. Cada ramo tem um tratamento. Tem ramos que tem que tirar as folhas estragadas. Tem ramos que tem que fortalecer o caule. Tem ramos que são hipersensíveis e Deus quer torná-los resilientes. Tem ramos que estão doentes, Deus quer torná-los saudáveis. Tem ramos que estão fracos, Deus quer torná-los fortes. Tem ramos feridos, Deus quer torná-los saudáveis. Tem ramos de todo jeito. A poda é detalhada, ela é individual. A poda demora tempo, aplica-se uma força dosada. A poda precisa se cuidar, porque a poda é um trabalho bem mais detalhado e às vezes assim, desafiador para o viticultor. Não pela sua capacidade, mas pela nossa entender. E esse é o problema. Quando você compara o que Deus está fazendo na sua vida, a poda, a provação, quando você compara com outra pessoa, você se dá mal. Você pode até se comparar se estivesse te cortando, porque o corte é igual, pega um machado e vai. Não se vê onde bate, o ponto é só acertar e derrubar. Mas para podar, existe algo pessoal de Deus com você. Existe um tratamento pessoal.
Porque para uns Deus está tratando o caráter, em outros Deus está tratando a fé, em outros os paradigmas, em outros Deus está de alguma forma tratando resiliência, firmeza, em outros Deus está te tirando de um lugar de melindrez, de sensibilidade máxima. Deus está te colocando num lugar onde você não é mais facilmente ferido na sua alma, mas pelo contrário, Deus usa as suas mãos para curar outros, os seus lábios vão curar outros. Então, deixa Deus usar você. Diga comigo, a poda é uma amostra de amor de Deus por mim. Amém? A poda é uma amostra de amor de Deus por mim. Então, meu irmão, se Deus investe tempo e cuidado com a sua vida, é porque há um amor de Deus envolvido. Sabe, se Deus está investindo tempo ajustando áreas da sua vida, ajustando certas coisas na sua vida hoje, é porque Deus quer fazer algo maior amanhã. Então, aceite e diga, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque um pai que ama corrige os seus filhos. Assim o Senhor é o pai sobre a minha vida. Pai, eu estou pronto, trata comigo. Eu abro meu coração para o Senhor falar comigo. Eu abro meu coração para o Senhor falar na tua palavra, pelo teu Espírito, através de pessoas de Deus, através de pastores, homens, mentores, líderes. Eu abro o meu coração. No meu coração não tem resistência. No meu coração tem vulnerabilidade ao teu Espírito Santo. Sabe, então, Deus te ama muito, Deus te ama muito, e Deus não quer perder você e ficar com seus frutos. Deus ama você mais do que os seus frutos. Não que os nossos frutos não sejam importantes para Deus, porque a Bíblia diz que o meu filho, a Bíblia diz que nós glorificamos ao Pai pelo fato de darmos muito fruto. Quanto mais fruto, mais glória para Deus. Mas não adianta o foco ser no fruto, o foco é no ramo. O foco é no ramo. Deus ama a sua vida. Você que está aqui nessa manhã, Deus te ama. E por isso que Deus, e por causa do amor de Deus, acontecem podas. Se você enxergar assim, você vai crescer e vai frutificar ainda mais. Porque antes dos seus frutos, Deus quer que você saiba, eu te amo. Amém? A sua melhor versão. Já viu falar? A melhor versão de si mesmo. A sua melhor versão está depois da temporada da sua poda. Terceiro, então primeiro, a poda é necessária, certo? Sim? A poda é necessária. Segundo, a poda é uma amostra de amor. A poda é por amor. E terceiro, a poda é uma prova que existe algo novo para acontecer na sua vida. Veja como a poda é uma bênção. Se tem poda na sua vida, tem algo novo para surgir. Se você está sendo carregado sem sentido para o buraco, como foi a vida de José, é porque o sonho vai se tornar realidade em breve. Sabe, você precisa entender isso. Se é poda de Deus, é bênção amanhã. Se é poda hoje, algo novo está para surgir. Não tem diferente, não é diferente. Deus não nos poda sem propósito. E o propósito da poda hoje é um amanhã diferente. Amém? Diga, tem algo novo. Diga bem alto, tem algo novo para acontecer na minha vida. Tem algo novo para acontecer no meu casamento, na igreja, nos meus negócios, na minha frutificação, no meu caráter. Amém? Tem algo novo. Sabe, se tem uma evidência de um novo tempo de Deus na sua vida, é quando você passa pela poda. A poda não deve fazer a gente olhar para baixo, pelo contrário, olhe para frente. A poda é um sinal positivo de Deus. Sabe, nós fomos podados nesses últimos meses, talvez anos, com muitos desafios em relação ao Light Place, que vocês nem imaginam. Nós fomos podados como administração dessa igreja, como pastor, com tantos desafios. Mas enquanto éramos podados, enquanto Deus permitia, enquanto Deus fazia, nós olhávamos para frente, porque nós sabíamos a cada dia que a poda aumentava, que mais perto estava o Light Place. E hoje o Light Place é uma realidade. E dia 4 de agosto eu vou te contar sobre isso. Tá bom, dia 4, pastor Lucas, ou quer adiar para dia 11? O tempo da poda, normalmente, meu irmão, é um tempo de prova numa área da sua vida.
ou em muitas áreas. Sabe, não precisa ser profeta, preste atenção nisso. Você não precisa ser profeta e nem buscar um profeta para o seu futuro, se você está sendo podado hoje. Porque algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer. Essa é a boa notícia que eu tenho para você. Você sabe que isso funciona até na prática biológica. Para se nascer um novo ramo na videira, você tem que estar com o ramo atual bem podado. O viticultor sabe disso. Quando o viticultor quer expandir a sua videira mais rápido, quando o viticultor quer ver algo novo acontecer, ele poda. Sabe, tão importante quanto celebrar o fruto. E celebrar o fruto é importante, e em breve nós vamos celebrar tantos frutos, e em breve sua vida vai celebrar tantos frutos. Celebre mesmo, conte para os seus amigos, leve para a sua célula as boas notícias, mas tanto importante quanto celebrar os frutos, ou o fruto, é celebrar a poda. Porque quando você está sendo podado, é porque vai haver algo novo de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 10, 2 Coríntios 12, 10, ele fala assim, ó, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Gente, esse texto é maravilhoso. Ele está dizendo, eu não só celebro o fruto, eu celebro a poda, porque eu sei que a poda está me deixando mais forte. A poda de hoje é porque tem algo novo para acontecer. Romanos 5, 3, eu amo esse texto. O apóstolo Paulo é incrível em entender esse princípio da poda. Mas olha só, Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3 diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações. Nós entendemos as tribulações com glória, com vitória. Ai, que coisa estranha. Meu Deus, posta uma foto da sua tribulação no Instagram. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, a poda produz fruto. A poda de hoje, perseverança amanhã. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz uma esperança. E a esperança nunca nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A poda aponta para algo novo de Deus na sua vida. Eu quero dizer sobre você com muito carinho nessa manhã, mas com uma convicção de Deus, que se você estiver sendo podado, Deus está a ponto de fazer algo novo na sua vida. Persevere, permaneça na videira que é o Senhor Jesus, permaneça nele, porque o seu ramo, a sua vida está para gerar algo novo. Vai acontecer, porque o tempo da poda precede algo novo de Deus na sua vida, algo fresco da parte de Deus, talvez um avivamento, talvez um outro nível de caráter que vai te promover no trabalho, talvez uma situação no seu casamento que vai tornar o seu casamento ainda muito melhor. A sua vida está para acontecer algo novo, talvez profissionalmente, ministerialmente, eu não sei, mas é certo, se tem poda, tem algo novo para acontecer. Amém ou não? Está comigo aí? É incrível. Talvez mais frutos, mais prosperidade, mais poder do Espírito Santo, mais firmeza, mais influência, mais resiliência. O que você sabe que eu não sei? Me conte. Algo novo está para acontecer na sua vida. Amém? A outra coisa incrível, eu ainda estou nesse ponto, é que quando um agricultor ou um viticultor poda a videira, poda os ramos, aliás, ele também está evitando, sabe o que eu descobri? Isso eu descobri não sei se já ouviu falar, no Google. Mas eu descobri mesmo, e fez parte dessa mensagem, porque eu fui fundo, né, e eu vi que era verdade isso. Sabe o que o viticultor faz? Ele poda o ramo, para que o ramo não envelheça. Tem muita gente nova com o espírito velho na igreja, porque não deixa Deus completar a poda. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de um espírito com E minúsculo. A poda
é para algo novo acontecer. Mas como algo novo vai acontecer se eu não me permito ser podado? Por isso que eu estou envelhecendo. Por isso tem crente velho, desanimado. Tem crente que não tem disposição para fazer algo para Deus, para produzir para Deus, para levar o Evangelho. Às vezes nem mesmo para reunir, para estar na célula e congregar, que é o básico da vida cristã. Mas por que eu digo isso? Porque os ramos, em algum momento, eles começam a crescer e eles começam a envelhecer. Os ramos, eles crescem, e se eles não tiverem poda, eles começam a crescer distorcidamente, deficientemente, eles têm uma deficiência, e isso pode tornar um problema. Deus vem e fala: meu filho, eu já vi você frutificar, pode ter sido 10 anos atrás, 1 ano atrás, 1 mês atrás, eu quero trazer um novo tempo de fruto na sua vida, então eu vou podar você. A poda é uma chance de Deus de tirar o espírito de velhice do nosso meio. Amém ou não? Porque quando nós somos podados, a gente balança, Deus mexe com a gente, mexe com as estruturas. Uma das formas de Deus tratar, então, é podando. Amém? Está comigo aí? Deus está podando você, porque Deus não quer o seu envelhecimento, Deus não quer ramos distorcidos, Deus está podando você hoje para algo novo que está para acontecer amanhã. Quarto e último, a poda é uma recompensa de Deus. Agora você gostou mais, mesmo com 2 améns. Recompensa, quem gosta? Quem gosta de ser recompensado? Eu poderia citar tantos homens de Deus na Bíblia, como Davi, José, Abraão, Jacó, Isaac, que foram podados por Deus na sua história. Mas se tem um homem na Bíblia que foi podadaço, essa palavra não tem no dicionário, mas tem na Light, podadaço. Se tem um homem na Bíblia que foi podadaço, o seu nome é Jó. A Bíblia diz que ele era íntegro, que ele oferecia sacrifício pelo pecado dos seus filhos, de tanto temor que ele tinha a Deus. Um homem generoso, um homem maravilhoso, casado e fiel a uma só mulher, tinha filhos e filhas, um homem cheio de temor que todos gostavam, inclusive tinha muitos amigos. Jó, 42 capítulos. A história de Jó é maravilhosa. Ele é podado por Deus em todas as áreas da sua vida. Tem crente que não aguenta ser podado por Deus em uma área. Jó foi podado em todas. Todas. Mas é incrível, porque por 41 capítulos Jó é podado, mas no 42 Jó é recompensado. A poda na sua vida pode durar 1 ano ou 10 anos, mas no dia da sua recompensa o negócio vai ser poderoso. Jó, 41 capítulos sendo podado. Agora olha o que acontece no 42, versículo 10. Eu poderia ler inteiro, mas só esse pedaço para clarear para você. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente. Diga novamente. Versículo 10, Jó 42. O Senhor o tornou novamente próspero. Até a prosperidade de Jó foi provada. E lhe deu em dobro. Diga comigo, em dobro. Sabe o que acontece? Quando Deus te poda, Ele nunca vai te retornar no novo nível. Se for um problema de consequência de pecado, o processo de restauração vai te levar no mesmo nível. Mas quando é poda de Deus, você sai dela num outro nível. Entenda, poda é diferente. Por que Jesus disse que Deus, o Pai, quando vê que um filho está dando fruto, Ele poda? Por que Jesus disse isso? Por que Deus poda? Quando Jesus diz, Ele poda para que dê mais fruto. Ou seja, ele está dando fruto, agora eu podo, ele dá muito fruto. Ele está dando muito fruto, aí eu podo de novo, agora ele dá muito fruto. Amém? Por isso que o podado por Deus dá muito fruto, mas o podadaço dá frutaço. Mais uma palavra para o seu dicionário. Entende? Olha só,
Deus deu em dobro tudo que tinha antes. Meu Deus, o homem já era milionário, ficou trilionário, agora tem o bi, né? Ele era milionário, ele volta da poda bilionário. Olha que interessante. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram celebrar em sua casa, vieram comer com ele. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Eu vou mudar essa palavra. Eles estavam lá consolando por todas as podas que Deus tinha feito na vida dele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Olha só. Agora eles voltam dizendo, glória a Deus, Deus está sendo glorificado. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E ainda teve 7 filhos e 3 filhas. E os filhos anteriores eram feinhos, esse era o mais bonito. Os anteriores eram meio pecador, esses eram santo. Porque fala lá, Gemima e Késia eram as meninas mais bonitas do país. Fala lá, depois você lê, a história é incrível. Sabe o que eu quero dizer sobre a sua vida? Preste atenção, a poda traz recompensa. A poda traz recompensa. Diga comigo, a poda é uma bênção de Deus na minha vida. Amém? A poda é uma bênção de Deus na minha vida. Então, além de Deus fazer algo novo, Ele traz algo novo de mais valor. Quantos querem ser podados por Deus agora? Eu não poderia perguntar isso no início. Quantos querem e estão dispostos a serem podados por Deus? Não peça mais fruto se você não quer ser mais podado. Não peça mais se você não quer experimentar o toque de Deus, que às vezes é uma poda. Porque Deus tem prazer. Ele faz filhos maduros, super maduros, filhos imaturos, maduros, filhos prósperos, mais prósperos, filhos abençoados, mais abençoados. Mas para isso, Ele quer que você abra o seu coração para permanecer na videira. E esse é o grande segredo. Sabe, uma pergunta para você pensar: você tem frutificado? Você tem frutificado na sua vida? Se você tem frutificado e quer frutificar mais, para você pensar, não vou perguntar agora, mas se você tem frutificado e quer frutificar mais, prepare, porque Deus pode te podar a qualquer momento, mas essa poda é necessária, essa poda é o amor de Deus na sua vida, essa poda é para algo novo acontecer, e essa poda te trará recompensas maravilhosas. Sabe, é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus e vimos isso. Eu quero dizer sobre a sua vida de todo o meu coração, porque Jesus, Ele é tão claro quando Ele fala assim, eu sou a videira. Olha que interessante o versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, aleluia. Sabe por que eu li esse texto, versículo 5? Por quê? Porque o se de João 15,5. Por que se? João 15,5. Por que se? Porque Deus está dizendo, você quer frutificar? Então você precisa permanecer em mim. Você quer frutificar? Permaneça em mim. Então o segredo, porque você pode estar perguntando, tá bom pastor, mas qual é o grande segredo? O grande segredo é a nossa vida diária com Deus. O grande segredo é estar com Deus. Jó, antes da poda, estava com Deus. Preste atenção nisso, eu estou concluindo. Jó, antes da poda, estava com Deus. Durante a poda, estava com Deus. E depois da poda, permaneceu com Deus. Deus poda você, mesmo se você estiver com Deus. Mas o estar com Deus é o que vai trazer as recompensas. Se Deus tem uma coisa que não pode, se tem uma coisa, aliás, que não pode acontecer da sua vida, é não permanecer. O segredo para a sua vida, pastor, qual é o segredo? Permanecer. Permanecer com Deus. Se tem uma coisa que precisa acontecer na sua vida para você permanecer, é esse tempo com Deus. É o seu tempo a sós com Deus todo dia. É você todos os dias estar com Deus, pela manhã, pela tarde, pela noite, arrumar o seu horário, a sua vida. Por quê? Porque isso é estar firme para ser podado. Quando Deus olha para alguém que não está pronto para ser podado, Ele não poda. Porque a poda não é para matar, matar é o corte. A poda é para você subir. Quando Deus olha um crente que não tem substância para ser tocado,
não pode ser movimentado. Por isso que quanto maior a integridade, maior pode ser até a poda, porque Deus vai fazer algo ainda muito maior. Jó estava pronto para a poda, José estava pronto para uma poda, porque eram homens que estavam andando com Deus. Quanto mais você anda com Deus, maiores serão as recompensas pela poda de Deus na sua vida. Amém? Amém ou não? Outra coisa importante para você, cerque-se de pessoas que estão nessa frequência. Cerque-se de pessoas, amigos, irmãos, gente de Deus, líderes, mentores, que são cheios do Espírito Santo. Gente que te ajuda a ver a poda. Gente que não vai olhar para você e ver poda como castigo, e também não vai ver castigo como poda. Se for consequência de pecado e a pessoa te ama, vai falar: meu irmão, conserte a sua vida, arrependa-te do ontem, e você vai experimentar coisas maravilhosas hoje e amanhã. Mas se for poda, ele vai falar: fique em paz, porque o tempo de Deus na sua vida está chegando. Algo novo está para acontecer, e as recompensas virão do alto para a sua e para a minha vida. Amém? Meu irmão, a poda, ela traz uma quantidade maior de frutos, uma qualidade maior. E o grande propósito de Deus para nós, como Pai, é ter filhos frutíferos e muito mais frutíferos amanhã do que hoje. O grande propósito de Deus é poder ajudar você a frutificar. Amém? Fica de pé no seu lugar.